Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tô bem animado pro vídeo de hoje. Vocês sabem que tá uma correria aqui, mas tô feliz de estar falando com vocês aqui mais uma vez. Então, sem mais delongas, a gente vai direto pro texto, pro trecho, na verdade, que eu escolhi desse texto, que diz o seguinte: Provérbios capítulo 21, versículo 4 diz o seguinte: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Então a gente vê que nós temos alguns versículos distintos aqui nesse exemplo de hoje, mas que tem tópicos muito importantes que a gente precisa entender e aprender para a gente conseguir ter melhores escolhas, buscar dessa sabedoria que a gente tanto fala aqui. E de forma prática, eu vou fazer o mesmo exercício que nós fazemos aqui nos outros vídeos, que é trazer para o original e dar uma olhadinha no texto mais profundamente, né, para a gente conseguir entender, às vezes até reescrever o texto, para a gente ter um aprofundamento aqui naquilo que o texto quer dizer, né? Então, aqui no Provérbios, no versículo 4, ele fala de uma tradução literal que diz o seguinte: a altivez dos olhos e a largura, inchaço do coração, a lâmpada da lavoura dos ímpios é pecado. Ou seja, muitas vezes a gente tem a mentalidade de que o pecado, ele é somente uma ação concretizada, ou seja, o resultado final do pecado, de uma atitude pecaminosa, é a questão em si, é o problema em si. Mas durante os dias que a gente está conversando aqui, nós temos discutido muito sobre como as coisas se formam no nosso interior. Tanto crenças, quanto a nossa fé, quanto o nosso desenvolver como seres humanos, os nossos relacionamentos e sentimentos. Nós temos entendido que o nosso espírito, que o nosso coração, quando a gente fala aqui, a gente já falou sobre esse tema em outros episódios, a gente entende que é como se fosse um painel de controle de como a gente vê a vida e de como a gente responde a tudo aquilo que nos afeta e como nós moldamos o nosso ser. Então, basicamente, a palavra-chave aqui diz: olhos elevados, olhar arrogante, coração largo demais, ou seja, presunçoso, inflado, um coração desumilde. Nirash, que é uma das palavras do original, diz que pode significar lavoura ou campo arado, ou mesmo até lâmpada. E o sentido desse verso, ele é muito profundo e cirúrgico, que diz: o estado interior já é culpa e Deus não espera a ação errada para chamar de pecado. Então tudo aquilo que a gente cultiva, que a gente vai cultivando na nossa vida, que a gente vai regando, que a gente vai dando crédito, que nós vamos dando informação e fonte de alimentação para esse tipo de desejo, já é pecado em si. Para pensar, toda vez que você erra, toda vez que você cai em alguma coisa, você não simplesmente, do nada aconteceu. É sempre uma construção. E a construção acontece tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. Para pensar, para você ser uma pessoa motivada pelo Espírito, uma pessoa regrada, uma pessoa sábia, uma pessoa que é diligente, nós precisamos nos render a processos que, com o passar do tempo, feijãozinho por feijãozinho, nós vamos fazer a nossa caminhada. Mas com o pecado também é a mesma coisa. A diferença é que, para um deles, nós precisamos nos desapegar daquilo que nos deixa favoravelmente, suscetivelmente inclinadas para o pecado, e nós precisamos cada vez mais nos sacrificar para a gente conseguir atingir um patamar de santificação e fazer as coisas boas, né? Até aquilo que o ímpio cultiva dentro de si, os seus planos, as suas ambições e as suas motivações já nascem contaminadas. Em outras palavras, o pecado não começa no que você faz, ele começa no jeito que você olha e no jeito que você deseja. O orgulho que ele não é só a atitude, ele é uma estrutura interna. Né? E no outro, o versículo 5, que diz: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. É muito comum a gente ouvir falar sobre mentalidade aqui na internet, e a gente provou mais do que
várias vezes aqui na nossa série falando sobre como a nossa mente tem o poder de controlar a nossa vida, sabe? E a tradução literal disso seria: os planos do diligente conduzem certamente à abundância, mas todo o apressado apenas à falta. E as palavras-chave são diligente, constante, disciplinado, apressado, impulsivo, ansioso, no caso da pessoa tola, né? A gente fala sobre sobra, sobre excesso, sobre abundância. E carência, buraco e escassez estrutural, as diferenças que a gente tem de uma pessoa para outra. E aqui, no sentido profundo, não é sobre velocidade, é sobre fundamento. Eu queria perguntar para você, onde as suas crenças estão sendo fundamentadas? Se você vive uma vida, por mais que ela seja simples, por mais que seja uma vida normal como a minha, que você não seja multitrilionário, eu quero que você entenda que mesmo que você não seja uma pessoa extremamente rica, a sua vida pode ser abundante. Porque você tem que entender um princípio que o nosso Deus, ele é um Deus de abundância. É um Deus que ele te dá recursos, ele te dá inteligência. Lembra que a gente leu sobre o Senhor dar a inteligência, sobre ele permitir isso aos seus filhos? Então, você tem que entender que o nosso Deus, ele é um Deus de abundância. Se você não acredita nisso, você precisa buscar mais, você precisa se cercar de informações que moldem essa crença em você. Porque o primeiro passo para você viver uma realidade é você acreditar que ela existe. Então não adianta a gente falar sobre prosperidade, a gente falar sobre felicidade, a gente falar sobre uma vida de sabedoria, se você não está disposto a entender que o Senhor tem coisas boas reservadas para você. Porque às vezes a vida bateu tão difícil em você, foi tão cruel com você, que às vezes você não consegue enxergar isso. E aí você começa a olhar para a sua vida como se tudo fosse difícil para você, como se nada corroborasse ao seu favor, como se nada fosse feito para você, como se você fosse criado e nascido para ficar à espera dos outros, à espera da decisão do outro. Mas aqui o Senhor está revelando que quem é diligente, de certa maneira, enxerga as coisas com abundância. E essa é a parte principal desse texto. O apressado, ele quer colher antes do tempo, ele vive de reação, ou seja, ele não se planeja. Acontece alguma coisa, ele quer reagir para reverter uma situação que, mais uma vez, é plantada, é cultivada. Ele decide sobre a ansiedade. O diligente, ele planeja, ele sustenta processos e aceita o tempo como um aliado. E um princípio bíblico muito forte disso aqui: Deus não honra a pressa sem maturidade. O que a gente falou em um dos episódios passados? Que não existe bênção sobre a herança que é tomada antes da hora, sabe? Então, para pensar, muitas vezes a nossa pressa, ela, além de atrasar a gente, ela nos impede de viver coisas boas. Então aqui a gente está vendo sobre abundância, mas a abundância ela vem mediante, em primeiro lugar, a confiança no que o Senhor tem para nós e, em segundo lugar, o planejamento. Não adianta você simplesmente colocar, eu tenho uma mentalidade abundante, eu quero fazer coisas novas, eu quero desbloquear caminhos novos na minha vida, mas você não tem a maturidade para começar a planejar. A Bíblia fala também que o coração do homem faz planos e o Senhor é quem dá a palavra final, mas, de fato, o coração do homem tem que fazer planos e você tem que ser diligente nas suas escolhas. A escassez, ela não vem só de pouco dinheiro, ela vem de decisões rápidas, feitas rápido demais, de decisões rasas, feitas rápido demais. E para acabar, a gente tem o trabalhador, os pensamentos, trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. Aqui, o texto hebraico, ele diz, numa tradução literal, ajuntar tesouros com língua mentirosa é vapor disperso daqueles que buscam a morte. Língua falsa, discurso enganoso. Aqui, revel pode significar vapor, fumaça, água sem substância, varrida pelo vento, instável, e buscadores de morte. É uma das palavras do sentido aqui desse texto. Esse verso ele é forte porque mentir para enriquecer não é só um erro moral, mas é uma autodestruição espiritual. O Senhor criou uma ordem para as coisas. E existem códigos, e existem maneiras às quais nós podemos ter acesso a coisas novas. E tem uma coisa que Deus não gosta de mentira. Então, se você tem usado da mentira para se promover, se você tem usado da mentira para difamar, se você tem usado da mentira
para promover qualquer tipo de coisa que seja na sua vida, eu tenho certeza que o seu caminho não vai ser de prosperidade e muito pior do que isso, vai ser um caminho de decisões ruins e você vai se autodestruir. E esse caminho vai te levar à morte. E não é somente uma morte física, mas uma morte espiritual, porque você está deliberadamente quebrando princípios que o Senhor colocou. Se você quer ter bênção na sua vida, não minta, não tente crescer em cima disso. No hebraico, a morte ela também significa a ruína do caráter, a quebra do propósito, vida vazia mesmo em abundância material. Ou seja, você vê muita gente rica por aí na internet que muitas vezes construiu todo o patrimônio em cima de mentiras. Ganhar algo mentindo é plantar algo que vai te consumir. Então, para a gente considerar os três versos, a gente tem, em primeiro lugar, orgulho interior, que contamina tudo que nasce. Pressa sem diligência, em segundo lugar, gera escassez constante e a mentira estratégica leva à dissolução da própria vida. Que a gente possa tomar algumas decisões a partir desses versos. Se você caiu aqui de surpresa, se caiu aqui do nada, a gente está lendo o livro de Provérbios aí nesses 30 dias, no começo de 2026. E eu te convido a clicar aqui embaixo e fazer parte do nosso grupo e para receber os restos dos devocionais disso tudo. Tamo junto, gente. Sejam sábios e a gente se vê numa próxima oportunidade.